Oi pessoal, estou novamente aqui essa semana para trazer mais conteúdo de direito do trabalho, direito previdenciário. Primeiro eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe para que possamos aumentar a quantidade de pessoas que seguem e levar esse conhecimento a uma quantidade maior de pessoas circulando a informação. Aliás, eu estou desenvolvendo uma comunidade de direito do trabalho e previdenciário justamente para ter sempre mais conteúdo, atualizações, circular essa informação fidedigna, com qualidade e para que você, na verdade, estude e faça mais pelo seu cliente. Essa semana quero ver os pontos polêmicos relativos à extinção do contrato de trabalho por conta da Covid-19. Nós temos uma parte do direito do trabalho que são as tipologias da extinção do contrato de trabalho. E lá se analisa morte, resilição, resolução, rescisão, entre outras modalidades. Agora que nós estamos num estado de calamidade, existe uma discussão a respeito da extinção do contrato. Então, primeiro de tudo, vamos lembrar que no Brasil, como regra, não há estabilidade, não há garantia no emprego. Portanto, em princípio, e mesmo nessa situação de pandemia, a qualquer momento o empregador pode dispensar o empregado sem justa causa, assim como o empregado pode pedir demissão. Como regra, não há estabilidade, nada impede então que o empregador rompa o contrato de trabalho. Faço apenas uma exceção: se a empresa se valeu da medida provisória 936 e fez a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, ou a redução proporcional do salário, nesse caso tem que observar uma garantia do emprego no mesmo prazo que vigorou ou a suspensão ou a redução da jornada e do salário. Fora disso, a dispensa pode ocorrer normalmente, a não ser que o empregado seja detentor de alguma estabilidade ou garantia no emprego. Lembrando também que o exame demissional continua obrigatório. E falo isso porque a MP 927, ela suspendeu e postergou a realização dos exames admissional e periódico, a não ser que o médico do trabalho entenda que é imprescindível. Fora disso, ele foi postergado para um prazo posterior ao término do estado de calamidade. Mas o exame demissional é sempre obrigatório, mesmo na situação de pandemia que nós estamos vivendo. Se nesse exame demissional for atestada doença, por exemplo, por Covid-19 ou qualquer outra doença, a extinção não poderá acontecer, porque o contrato estará interrompido e depois, se a doença perseverar, a partir do 16º dia ele estará suspenso. Portanto, não poderá ser rompido. O aviso prévio vale, mas ele só opera efeitos depois do término do aviso prévio, conforme consta da súmula 371 do TST. Durante o estado de pandemia, está havendo muita dispensa sem justa causa e com dois pontos ou dois fatores, alegações que estão muito presentes e eu quero tratar especialmente com vocês hoje. O primeiro é o seguinte: força maior. Seria possível romper o contrato alegando força maior e, portanto, com uma redução da indenização devida? Bem, força maior, primeiro vamos lembrar, está no Código Civil. Trata-se de um evento imprevisível ou, se previsível, de efeitos inevitáveis. Então, se a empresa encerrar as suas atividades totalmente ou pelo menos de um estabelecimento no qual o empregado trabalha, em tese, poderia ser advogada a existência de força maior como fator de ruptura do contrato de trabalho. Quero lembrar que se a empresa continuar estabelecida, ou seja, houve uma redução do corpo de funcionários, mas a empresa como um todo continua existindo, ou aquele estabelecimento no qual o empregado trabalhava continua existindo, acho que está afastado totalmente a possibilidade de força maior. Porque o artigo 502 da CLT exige o término do estabelecimento, ou pelo menos da empresa, ou no mínimo do estabelecimento. Então, se nós entendemos que houve essa extinção e pudermos acreditar a força maior, a indenização ela é paga pela metade, certo? E aí é uma discussão do que seria pago pela metade. Se seria toda a indenização, calcularia como se fosse uma dispensa sem justa causa e pagaria pela metade ou apenas de algumas verbas. Então há doutrinadores que entendem que isso alcança todas as verbas e outros que atingem apenas as verbas tipicamente indenizatórias, que tenham essa natureza indenizatória. Portanto, elas, e somente elas, teriam essa redução. Por exemplo, a indenização de 40% sobre o FGTS, que sabidamente é
é uma verba de natureza indenizatória. Mas para essa tese, né, essa teoria, então os proporcionais de 13º salário, de férias, o saldo salarial não seriam alcançados, mesmo no caso de força maior. E há ainda doutrinadores que afastam essa possibilidade, dizendo que isso está inserido dentro do risco do negócio, dentro da alteridade, né? O empregado trabalha em nome e por conta do empregador, que assume todos os riscos do exercício da sua atividade. E isso você estaria dentro de um risco, portanto, nesse caso, afastada a força maior, teria que haver o pagamento normal das verbas como uma dispensa sem justa causa. Então a primeira vertente polêmica é a questão se aplicar ou não a força maior. E a segunda, igualmente polêmica, é se podemos considerar esse evento como factum principis, também chamado ato do governo, como forma de extinção, de ruptura da interlocução social, do contrato de trabalho. O factum principis está previsto no artigo 486 da CLT. E em tese é possível a sua caracterização quando há o encerramento temporário ou definitivo de algum negócio por ato de autoridade. Então existem pessoas que consideram possível advogar a ocorrência de ato do governo porque foi em razão de decretos estaduais e municipais que a maioria dos negócios que não são considerados essenciais não puderam abrir, não puderam funcionar. E isso acabou gerando o colapso, então, da unidade produtiva, né, da sociedade empresária, que, portanto, não pôde continuar as suas atividades. Nesse caso, se entendermos que isso é ato do governo, a indenização deve ser paga pelo poder público responsável. E nesse caso, pessoal, há até dúvida sobre se a competência seria da Justiça do Trabalho, que na verdade você está impondo a um terceiro, e que é o poder público, a obrigação pelo pagamento das verbas pela extinção do contrato. Então alguns entendem que a competência não seria sequer da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum. Seja como for, me parece que a maioria pensa que a Justiça do Trabalho continua tendo competência, mas a meu sentir é imprescindível que esse ente público seja chamado ao polo passivo da ação, até mesmo para poder contestar e para poder recorrer se desejar. Então, se ele não vier aos autos, ele sequer vai constar do título executivo judicial, portanto, me parece inviável. Esse ingresso, coacto, provavelmente, deve ser determinado pelo juiz, acredito eu, até mesmo de ofício. Entretanto, muitos doutrinadores vêm compreendendo que não se aplica a essa situação o ato do governo, porque ele só teria espaço se fosse um ato discricionário. Vamos lembrar? Aquele ato baseado na oportunidade e na conveniência. O caso típico, clássico, icônico é o da desapropriação. Então, o poder público tem o poder de desapropriar, pode desapropriar pagando o preço justo, mas foi uma opção do ente público, né, para dar um destino melhor para a própria sociedade daquele bem. Então, isso envolve oportunidade e conveniência. A situação que nós estamos vivendo me parece mais cabível, ou mais adequado, se falar em poder de polícia administrativo. Então, o governo, com seu poder supraordenador, está intervindo na economia e impedindo a abertura de empresas para preservar a saúde pública, né, com a diminuição de deslocamento das pessoas, favorecendo então um bem maior que a própria saúde pública. Então, me parece que não é um ato discricionário, mas sim o poder dever de polícia administrativa do ente público. Logo, consequentemente, isso não pode gerar responsabilidade para o próprio governo. Senão, vamos especular. Se o governo age como está agindo, especialmente nas esferas estadual e municipal, ele seria responsabilizado pelo pagamento. Se ele não age, fosse omisso, ele não seria responsabilizado por nada. Não teria sentido isso, seria um contrassenso. Então, me parece que no futuro, assim que a justiça retornar, e até fisicamente, ou mesmo antes, então essas demandas vão começar a vir ao Poder Judiciário, e a minha expectativa é que muitas empresas aleguem ato do governo ou força maior como motivos para a ruptura do contrato de trabalho, com as suas teses jurídicas, com as suas argumentações jurídicas, e caberá ao juiz, ao Poder Judiciário, definir se efetivamente se consolidou um ou outro tipo de ruptura. No caso do ato do governo, o empregador não paga nada, quem paga é o poder público responsável. No caso de força maior, somente as verbas de natureza indenizatória seriam pagas pela metade. Na verdade, somente o tempo dirá para ver como se consolida o entendimento do Poder Judiciário. Espero que tenha sido útil para você, desejo bons estudos e até a próxima!